Olá, bom dia a todos, amigos e amigas do JR. Nós estamos aqui com a Carla Oliense, secretária de Saúde de Rolândia, e com o Rafael Dias, que é diretor da Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde. Eu me confundo tudo, mas enfim. A Vigilância Saúde engloba a Vigilância Sanitária. E esses dias nós já fizemos uma live falando da dengue, né? Fizemos uma matéria sobre isso e agora saiu o resultado do Lira, né? E vamos falar um pouco do Lira, desse resultado, e tentar analisar um pouquinho o que isso significa para o rolandense na vida prática dele e também sobre a dengue. Por favor, quem pode começar? Eu posso começar falando então que infelizmente nós tivemos um aumento com relação ao índice de infestação, né, que o Lira ele mede, e de 4,1 que nós tínhamos o último realizado em março, né? Agora ele foi para 4,9. 4,9. Lembrando que o Lira, vamos até traduzir o que é o Lira, muita gente pode não saber o que é o Lira, que é o índice de infestação levantamento, do né? foco, né, do mosquito. Levantamento rápido pro Aedes aegypti. Né? Pro Aedes, como é que tá as cidades aí. Isso. E de acordo, quer dizer, vou arredondar para 5, cara, desculpa fazer essa conta para cima, mas eu vou arredondar para cima, para 5, quer dizer então que a cada 100 imóveis, 5 teria o foco, tem o foco. Larvas do Aedes aegypti, tá? Não é o foco, foi encontrado larva nos focos realmente. Larva. Tava lá a larva. Tá? Em 5, então é um índice alto, né, Rafael? Índice alto. Sim. O preconizado é 1%. O suportável, né? Vamos falar aí, não seria 0, seria o ideal, né? O que mais preocupa, na verdade, é que essa seria uma média, mas nos preocupa muito o número altíssimo que nós encontramos em pontos isolados. Então, isso que eu ia falar agora, se nós fatiarmos a cidade por bairro, como ela já é fatiada, Sim. e pegarmos alguns bairros, há situações muito preocupantes, né? Preocupantes, como aqui, ó, vou citar as principais aqui. Certo. A Vila Operária, por exemplo, que não era uma tão grande preocupação já da outra vez, né? Mas assim, aumentou, né? Temos agora 15,1. Então, se fosse só pelo número da Vila Operária, daquela localidade, nós temos 15,1, né? 15, ou seja, de 100, 15 imóveis com larva, né? O Costa do Sol lá também, né? O local lá do condomínio, né? Isso. Costa do Sol também deu alto, deu 14,3%. 14 e o Costa do Sol. Isso. No América também 12,5%. 12,5%. No Primavera 8,6%. E no Cemitério 8,3%. Campeão, então? Campeão tivemos a Vila Operária. A Vila Operária como campeã? Como campeã nesse momento. Nesse momento aí, Lembrando, mas ali no pé dela o Costa do Sol, né? O Costa do Sol não, é o Costa do Sol. Aquela região Aquela ali, a região parte acima. próxima do cemitério, porque na verdade a equipe de endemias, o Rafael pode falar melhor também depois disso, mas ele divide em territórios, né? E aí a gente denomina dessa forma. Então, a área de abrangência ali do cemitério também. Aquela região Pega toda. Vale Vila Verde, Operária, Costa do Sol. isso. Entendi. Então, essa denominação que a gente acaba utilizando pela divisão que eles fazem para dividir as equipes, né? O trabalho de campo é feito dessa forma, mas então para a população entender que toda aquela região tem que ter muito cuidado. Lembrando aqui que nós trabalhávamos também com um grande foco sempre lá de infestação também, no Santiago, Jardim Herdei, e lá foi feito um trabalho intensivo Lago, também, né? dos agentes, né? E também tivemos já uma redução. Já tivemos a redução nos índices. Isso, e o Rafael vai poder passar, eu acho que era importante agora, Rafael, você passar todo esse detalhamento das ações que foram realizadas, pode ser? Podemos. E eu queria, na sequência, falar, a partir desse relatório, desse Lira, o que vai nortear você para as próximas ações. Então, se quiser falar do que foi feito e do que vai ser feito, fica à vontade, Rafael. Então, Zé, o que acontece? Né? Nós pegamos esse índice, ele é de suma importância para nós. Né? Nós realizamos em torno de 6 levantamentos desse ao ano, ou até mais, quando for o caso, porque nós precisamos entender onde o mosquito está, né? Certo. Onde ele está proliferando. Infelizmente, Zé, é aquilo que eu estava conversando com você antes aqui com a secretária, nós temos uma situação que o mosquito hoje ele está perto do morador. O mosquito ele não está naquela situação fora do controle do morador, vamos colocar ali num terreno baldio. É óbvio, nós temos criadores nesses locais, encontramos. Tá? Só que o maior índice desses criadores hoje estão dentro de casa. É aquele criador, principalmente, ainda continuamos com aquele problema em Rolândia. O vasinho de flor. É o vasinho de planta que fica aquele pratinho embaixo, aquilo ali é o campeão.
Para você ter uma quase ideia, metade, né? A gente está vendo aqui 45%, 45%, né? 45% é vasinho de planta, tá? Vasinho de planta ou algum outro tipo de material que a pessoa deixa no fundo do quintal que acaba criando condições propícias para proliferação do vetor, do Aedes aegypti, né? E logo na sequência, Zé, o D2, né, que é o criador do D2, que também é material reciclado, sucata, né? Então, isso tudo... PET, que as pessoas acabam armazenando em casa, funcionam ali como uma armadilha para elas mesmas, porque o mosquito está proliferando ali, tá? Você chega a quase 80% se você somar os dois. Somar os dois dá batendo 80%. Quase 80%, até um pouco, né? Dos focos, né? Infelizmente, voltamos aqui a reforçar. Essa seria uma medida de fácil contenção, tendo, né, a conscientização de toda a população. A gente vem intensificando as ações, mas mesmo que nós estejamos com o número certo de agentes, isso nunca vai ser suficiente caso a gente não consiga esse apoio da população. Para o seu José que está lá, para a dona Maria que está lá, usando os nomes aí de exemplo, tem o vasinho, o que tem que fazer? Tira o pratinho. Só isso? Elimina o pratinho. Né? Elimina o pratinho. Se estiver dentro de casa, tira o pratinho. Dá um jeito ali, põe um outro tipo de anteparo, ou enfim, Zé, porque assim nós não podemos ter um índice, né, nesse padrão que nós estamos tendo, em virtude de pratinho de planta, que as pessoas, vazinho, né, que a pessoa deixa o pratinho embaixo. Ah, mas eu vou encher de areia até a borda. Não funciona. Não funciona? Não, porque a pessoa lá enche, sempre fica uma bordinha. Não vai cair ali, vai sujar de areia ali, né? E a fêmea vem, ela deposita nessa bordinha, a hora que tem acesso à água, ela acaba eclodindo o ovo ali, a gente encontra a larva, tá? Entendi. Em pratinho que tá com areia. Então, entendi. Coloca um paninho lá no chão, a hora que regar a planta, ou leva o vasinho até a pia, molha ali dentro, depois que escorrer. O vilão é o vasinho. Não o vasinho em si, mas quem cuida do vasinho, né? O pratinho do vasinho. E é um hábito muito comum aqui em Rolândia, o pessoal gosta muito de planta e acaba deixando esse pratinho. Então o pratinho a gente está pedindo realmente que elimine, né? Ô, Rafael e Carla, com esses números aqui que está passando, em pleno início de quase inverno, frio, a expectativa não é nada boa para o verão, né? Olha, é difícil, porque assim... É muito complicado, né? Complicado, tá? O que nós estamos fazendo é assim, nós estamos intensificando as nossas atividades agora no inverno, como a gente sempre busca fazer. Para quê? Para que a gente chegue no verão numa situação um pouco mais confortável, principalmente no que diz respeito ao índice, né? Dessa forma, até nós fizemos algumas ações direcionadas, o que eu gosto de colocar assim. A ação direcionada, nós não estamos deslocando toda a equipe de endemias para aquele local da cidade e esquecendo o restante, não. A gente desloca dentro da proporcionalidade do tamanho da localidade para a gente poder fazer aquele trabalho ali, que foi o que a gente fez no Herdeiro, no Santiago. Isso que você falou, do Herdeiro, Santiago, gente do Lago. Essas ações foram feitas lá, parece bastante efetivas, diminuiu. Funcionaram. Nós conseguimos diminuir para esse LIR atual agora uma quebra bem grande na cadeia de proliferação do mosquito. Isso vai ser jogado para essas regiões agora nós vamos para a Vila Operária, Costa do Sol. Isso. Entendi. Porque esse LIR ele nos dá o norteamento de onde o mosquito está no nosso ambiente. Então nós vamos direcionar as ações para lá. E aí, como são essas ações? Nós entramos com bloqueio educativo, que é realmente porta em porta, orientando a população qual que é o maior problema, qual que é o maior criador que você tem na tua localidade, como que eu elimino esse criador, né? Nós entramos também com bloqueio mecânico, que realmente é auxiliar a população e pegar e remover realmente os criadores de Aedes aegypti. Sim. Não é sofá, não é cama, não é geladeira, né? Isso o agente de endemias ele faz de porta em porta, ele recolhe isso, auxilia, porque na verdade quem tem que recolher é o proprietário do imóvel, né? Certo. Faz esse recolhimento, os agentes trabalham também naqueles terrenos baldios, terrenos que são da prefeitura ou público, né? Nós também realizamos essa remoção, esse descarte desses criadores e também entramos com o bloqueio químico, que aí realmente a aspersão do inseticida pelas bombas costais nessas localidades que nós entendemos que são... E nesses dias agora ficou bem prejudicado também por conta do vento. Que aí a gente tem que interromper também. Quando venta não pode. Por isso que a gente não pode ficar só pensando que a solução desse problema é o veneno. Né? Entendi. A população também, peço aqui a colaboração para receber os agentes, né, Rafael? Abrir, né, as suas casas para receber os agentes. Estão com uniforme, não estão? Uniformizado. Crachá, aquela camisa marrom, não é? Isso, tem o jalequinho
jalequinho. Que o jaleco, o crachá, né? então tão uniformizados, tão identificados, né? E qualquer dúvida, entra em contato aqui conosco, que nós conhecemos os agentes um por um e não tem problema nenhum para esse tipo de... 3906? 1126. 1126, para qualquer dúvida, liga para cá. Isso mesmo. Entendi. Com relação, agora vamos passar para os casos de dengue. Como é que tá os casos de dengue em Rolândia? Hoje nós estamos com 2.475 casos notificados, tá? Que são aqueles suspeitos. Que a pessoa que chega na unidade de saúde está, de repente, com febre, dor no fundo dos olhos, ou uma dor articular, alguma coisa nesse sentido que o profissional desconfie de dengue, ele notifica. Isso dispara toda aquela situação do bloqueio de campo que nós realizamos num raio de 300 metros daquele local, com a remoção de possíveis criadores, com a aspersão de inseticida, quando é o caso, tá? Esse bloqueio químico e mecânico. E, posteriormente, também nós estamos com 103 casos hoje positivos. 103. Desde 103. agosto do ano passado até agora. Até agora, né? Isso. E lembrando que, como você falou, é acumulado, né? São 103. Isso. E para nós chegarmos numa questão de epidemia, seria necessário pelo menos aí 200, né? Em torno de 200 casos. Para ser classificado como epidemia, baseando-se nos casos positivos para a doença. Acho que é importante também falar que quem pega o boletim da CESA, né, às vezes nós temos uma pequena diferença, temos pequena, às vezes um número um pouco maior, inclusive nem aquele óbito ainda aparece, não é, Rafael? Tá? Então, só para a população entender que muitas vezes depois pode sair alguma notícia de alguma outra confirmação, mas também saber que nós temos, como a gente acaba atualizando e fazendo isso mais em tempo real, né, porque a CESA ainda tem algumas outras medidas até lançar esses boletins. Então, por isso, também entender que a gente já pode ter essa divergência. Se nós separarmos algumas regiões da cidade com relação aos casos, né, e a gente poderia dizer que essas regiões estão em epidemia? Nós podemos falar que o Herdeio está em epidemia, tá? O Jardim Herdeio hoje se encontra em epidemia, com uma incidência aí de 800 e... Está escuro, né? Não consegui enxergar. 802 aproximadamente. O Santiago com 438 e o Campo Belo com 334 de incidência. Explica um pouquinho o que é incidência. Né? Por 100 mil habitantes, então, exatamente. Vamos falar, se o Herdeio fosse uma cidade que tivesse a cidade do Herdeio, hoje nós teríamos em torno de 800 casos para cada 100 mil habitantes, se fosse uma cidade com 100 mil habitantes. Só para entender que estaria em epidemia. Estaria em epidemia. Hoje nós temos lá positivo 26 casos só na região do Jardim Herdeio. Pelo tamanho dele, 26 casos. Uma população de 2.948 pessoas. Né? Vamos pensar que se lá fosse um município, considerando lá a população que tem 2.948 pessoas, eles têm 26 casos. Essa incidência de casos já colocaria aquela localidade em epidemia. Eu acho que Prado Ferreira hoje tem 4 mil, né, habitantes. 4 mil, então a gente tem uma noção aí do que a gente está falando, né? Por exemplo, Santiago, hoje nós temos 2.808 moradores, tá? Com 14 casos, também com uma incidência importante, que ficaria em torno de 400, tá? Sim. E o Campo Belo, que nós temos hoje lá 1.196 residentes, com 4 casos positivos, que daria em torno de 300, que também já coloca essa região do município em epidemia. Tá? Mas aqui a gente vê que algumas regiões aqui são das que foram feitas ações, né? Isso. Então, foi o que foi direcionado no LIRA anterior, que nós já abarcamos aí. Mas como o resultado do exame ainda leva alguns dias para chegar até a gente notificar, então os dados da infestação vieram de uma forma, né? Isso. E aí as ações a gente vai sentir o efeito depois desses casos positivos, é isso mesmo. Entendi. Ok, mais alguma informação de relevante que a gente pode falar? Eu queria deixar um convite para a população, Zé, para entrar no site da Prefeitura, no portal da Vigilância em Saúde, tá? Lá ela encontra o boletim da dengue. Tempo real, né? Tempo real. Lança aqui na epidemiologia, já sobe para o sistema. Lá tem gráficos que é gerado automático. A pessoa pode ver a quantidade no município, pode ver a quantidade no bairro dela, especificamente ela clica no bairro, ela vai ver como é que está a incidência, quantos casos positivos, quantos casos notificados, enfim, para ter uma ideia da localização da doença no município. Isso é muito importante, que a população saiba realmente onde ela está, né? Certo. As equipes começar com as ações agora? Já estão? Já estão. Não param e eu acho que é importante, ressalto aqui, falei da outra vez que a gente conversou, vou falar novamente. O mosquito ele também vem se comportando de uma forma diferente. Exato. A gente vê que mesmo nesses dias frios que anteriormente a gente não via,
o Aedes por aí, a gente tem visto nas casas. Então, realmente, daqui uns dias a gente não está vendo quase muita diferença entre esse período de calor e frio, e isso é muito preocupante. Porque a gente conseguia sempre intensificar mais ainda as nossas ações, né, não tendo que ficar fazendo tantos bloqueios nessa época do ano. E nesse momento, a gente está tendo que trabalhar com esses bloqueios, que é justamente quando a gente tem os casos positivos, e isso também dificulta bastante o trabalho de toda a equipe. Então a população não pode realmente descuidar achando que no frio a gente não vai ter casos, porque isso está se mostrando já diferente. Ok. Obrigado pela entrevista, Rafael. Obrigado, Carla. Obrigado a todos pela audiência. Abraços.